Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira aula do gênero lírico e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os versos que você pode encontrar numa poesia, tá ok? Recado dado, eu desejo a todos uma ótima aula. Sabe qual é o segredo por trás de todo e qualquer poema? Do mais simples ao mais complexo? É tudo construído em cima de uma única pecinha, o verso. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dessa unidade fundamental e entender como é que ela dá vida para a poesia. Então, para a gente começar, fica aquela pergunta, né? O que é que realmente faz um texto comum virar um poema de verdade? A resposta, olha, não tá só nas palavras, tá na arquitetura delas, em como elas são organizadas, linha por linha. A primeira pista para a gente matar essa charada tá na cara. É uma coisa que a gente percebe logo de cara, antes mesmo de ler uma palavra sequer. A diferença visual e de ritmo entre a poesia e a prosa. Aquela que a gente acha num romance, por exemplo. A diferença é gritante, né? De um lado, na prosa, o texto vai embora, em blocos, parágrafos contínuos. Do outro lado, a poesia, ela respira. Ela é construída com linhas que foram pensadas cada uma com seu próprio espaço. E essas linhas, bom, essas são os famosos versos. E aí a gente chega na definição. Um verso não é só uma linha jogada no papel, não. Pensa nele como, sei lá, a célula-tronco do poema. É ali, naquela unidade mínima, que o poeta vira um maestro e controla tudo: o ritmo, o som e o sentido das palavras. E do mesmo jeito que a gente junta frases para formar um parágrafo, os versos também se juntam, só que em estrofes. É assim que o poema ganha aquele desenho na página, sabe? E organiza as ideias em pedaços, em blocos de pensamento. Ok, então a estrutura básica está entendida, né? Verso, estrofe. Agora vamos para a parte divertida. A primeira grande ferramenta que um poeta tem na mão para dar cor e música para o verso. A gente vai falar de som e, claro, do famoso jogo das rimas. O verso rimado. Esse todo mundo conhece, né? Aquela repetição de sons no finalzinho das linhas que cria uma música, uma coisa que pega a gente. Não é à toa que foi a grande estrela da poesia clássica e romântica. Simplesmente porque funciona, encanta o ouvido. Mas e aí? E se um poeta quisesse ter ritmo, ter uma cadência, mas sem ficar preso na obrigação de rimar tudo? Bom, para isso existe o verso branco. Pensa assim, ele mantém uma contagem de sílabas certinha, uma métrica, mas se liberta das amarras da rima. É um jeito de manter a elegância da estrutura, mas com muito mais liberdade de som. A gente falou em ritmo e em estrutura, então chegou a hora de mergulhar numa parte que é quase matemática. É a matemática por trás da música de um poema. Vamos falar de métrica. Métrica, no fundo, é bem simples. É contar as sílabas de um verso. Mas atenção, não é a sílaba que a gente aprende na escola, a gramatical. É a sílaba poética, que tem a ver com o som, com a fala. É como se fosse o esqueleto do ritmo do poema, o que dá aquela cadência. E essa contagem dá nome aos versos. Olha só, tem desde o pequenininho, o monossílabo, com uma sílaba só, até o superimponente alexandrino, com 12. Aqui no português, os queridinhos são as redondilhas, sabe? Aqueles de 5 e 7 sílabas. E tem um outro que é muito, muito especial. Esse número aqui, 10. Pode parecer só um número, mas olha, ele é um dos mais importantes na história da nossa poesia, da poesia em língua portuguesa. E com o número 10, a gente chega nele, o decassílabo, o famoso verso de 10 sílabas. Ele é tipo a espinha dorsal de uma das formas mais clássicas e difíceis que existem, o soneto. O soneto é todo amarradinho, sabe? Estrutura rígida, rimas certinhas. Precisa de muita habilidade. Não é à toa que gigantes como Camões, ou mais perto da gente, Vinícius de Moraes, usaram e abusaram dele para criar coisas imortais. Ok, então a gente viu as regras da rima, as regras do ritmo, tudo certinho. Mas e se o poeta chegasse e falasse, quer saber, vou quebrar tudo isso? O que acontece? Essa pergunta foi a faísca de uma verdadeira revolução poética. E a resposta para ela, bom, a resposta mudou a cara da poesia para sempre. O resultado é o verso livre. Aqui, esquece contagem de sílaba, esquece rima obrigatória, o ritmo vem de outro lugar.
Ele nasce da força de uma imagem, de uma pausa bem colocada, da própria respiração do poema. Foi o tipo de verso que explodiu com os modernistas, que queriam uma coisa: liberdade total de expressão. Beleza, então vamos juntar todas essas peças? Pensa nisso tudo como uma grande caixa de ferramentas que todo poeta tem ali à disposição para criar. O pulo do gato é entender o seguinte: a escolha do tipo de verso é totalmente artística. É uma decisão. O poeta pode querer focar no som, e aí vai pro verso rimado, ou pode querer focar mais no ritmo, na cadência, e usa o verso branco. Ou pode querer foco total na liberdade de se expressar, e aí se joga no verso livre. No final das contas, não tem uma forma que seja melhor que a outra, sabe? São só caminhos diferentes para chegar na emoção. Isso mostra uma coisa muito legal, que a poesia é um espaço de criação onde tradição e liberdade convivem lado a lado. A estrutura mais dura e a liberdade mais anárquica cabem no mesmo universo. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O que torna um poema poderoso, afinal? É dominar as regras antigas com perfeição ou é a coragem de chutar o balde e inventar regras novas? A resposta? Bom, talvez a resposta esteja em como cada pessoa se conecta com aquelas palavras. Não importa o jeito que elas estão arrumadas na página.